Nessa unidade vamos falar sobre teste não funcional de software, ou seja, teste de propriedades ou requisitos não funcionais. A gente tem visto já algumas vezes essa slide sobre teste, né? Então o teste, de novo, né, é a execução de algumas entradas possíveis no software, né, no sistema, pelo testador que escolhe essas entradas. Essas entradas são aplicadas ao produto em execução e o resultado é comparado com o oráculo, né, com o que é esperado pelo oráculo. Isso se pode aplicar a testes funcionais, né, então testes de funcionalidade. Eu espero que o sistema ele me retorne true, né, não sei, alguma coisa, algum valor, né, teste de funcionalidade. Mas eu posso, por exemplo, dizer, eu espero que o sistema ele me responda em 5 segundos, né? Ou eu espero que o tal ataque não tenha sucesso. Então, né, eu posso aplicar o conceito de teste também a requisitos não funcionais. Temos visto, né, que tem várias dimensões de testes, né? Então, nas duas unidades anteriores, né, a gente tem falado de teste de funcionalidade, né? Então de testar alguma funcionalidade. Aqui vamos falar, né, de testes não funcionais, então teste de propriedades não funcionais, que inclui desempenho, usabilidade, segurança e outras coisas, né? Eu já adianto um pouco que o teste não funcional é um pouco menos explorado, né? Por várias razões, né? Por várias causas, do que o teste de funcionalidade, né? Então, o teste de funcionalidade é bem estabelecido, tem várias técnicas. Testes não funcionais já é uma coisa menos comum, né? Testes, temos falado, né, de níveis também, né? Então, nível de teste de unidade, teste de integração, teste de sistema e teste de aceitação, né, no sistema, no seu ambiente, né, no seu ambiente em que ele vai rodar. Os testes não funcionais, tipicamente, eles são aplicados nesses níveis, né, no nível de teste de sistema, né, teste no sistema integrado como um todo, e teste de aceitação, né, então no sistema pronto no seu ambiente ideal com o usuário e tal. Isso porque tipicamente as propriedades não funcionais são propriedades de sistema, né? Pode fazer sentido pensar, por exemplo, no desempenho de uma unidade, né? Mas na verdade, né, no final o desempenho é dado da unidade, mas é dado de onde você executa, né? Então do hardware é dado da rede, né, que você conecta ao sistema, por exemplo, né? Então sim, testes não funcionais, né, são tipicamente testes de propriedades no nível de sistema. Né, quais tipos de testes? Então, tem vários tipos, né, basicamente, para cada, né, propriedade não funcional, você poderia pensar um tipo de teste específico, né? Os mais aplicados, né, comuns são testes de desempenho, né, que inclui teste de carga, teste de estresse, vários tipos de testes de desempenho que a gente vai ver já. Teste de usabilidade, né, validar a usabilidade do sistema. Teste de recuperação, fazer falhar o sistema e né, ver se ele consegue recuperar. Teste de segurança, né, no sentido de security, que visa avaliar se os mecanismos de security estão funcionando, né? Teste de configuração, para, né, ver se as configurações previstas podem assim funcionam corretamente. No geral, né, tem vários tipos, aqui é apenas uma possível lista.
Temos falado que tem várias estratégias de teste, né? Então, eu posso, escolhido um nível e escolhido um tipo de teste, né? Eu posso usar várias estratégias, né? Que são baseadas, que basicamente vão me dizer como eu vou definir os casos de testes. Para testes funcionais, né? Tipicamente tem o caixa preta, caixa branca. Tem também o teste baseado em defeito, que visa testar o sistema para defeitos conhecidos, né? Tipicamente, ou pelo menos muitas vezes, os testes não funcionais são testes baseados em defeito, no sentido que eu vou tentar explorar se, por exemplo, aquela tal SQL injection, né, aquele tal ataque funciona no meu sistema, né? Então, tipicamente, podem ser classificadas como teste baseado em defeito, mas no geral, né, a ideia é sempre combinar várias técnicas para, enfim, ter o melhor proveito da execução dos testes. Vamos então ver o teste de desempenho, o que eu posso fazer em relação ao desempenho com o meu sistema, como eu posso testar o desempenho do meu sistema. E primeiro vamos introduzir alguns conceitos básicos, algumas definições, né, de termos que aparecem às vezes quando se fala de desempenho. Bom, primeiro performance, né, que é basicamente a tradução de desempenho, então é a mesma coisa, né, desempenho e performance, apenas uma questão de tradução. Dois termos que às vezes podem gerar confusão são concorrência e paralelismo, né, concurrency e paralelismo. Em que por concorrência, né, se entende a execução de duas ou mais threads ou processos que são executadas de forma na mesma máquina, né, mesmo sistema, de forma a compartilhar recursos, né? Então eles concorrem para os mesmos recursos, que pode ser computador, pode ser processador, memória e tal, né? Então, tipicamente, né, esses processos de thread eles executam não necessariamente ao mesmo tempo, mas compartilham alguns recursos e a impressão, né, que o usuário pode ter é que esses estão executando simultaneamente, mas às vezes, né, tem uma forma de escalonamento e tal, né? Por outro lado, o paralelismo, né, é quando, né, duas ou mais threads, né, são de fato executadas simultaneamente, né? Então eles usam recursos separados, né, de alguma forma, executando ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, se eu tenho vários processadores ou várias core, né, no processador, eu posso executar de forma paralela ao mesmo tempo mais de um processo, né? O desempenho, né, eficiência de desempenho, né, seria a tradução, performance efficiency, é uma dimensão da qualidade do sistema, né, do software, definida no modelo de qualidade Square, né, que a gente tem falado no começo da disciplina, e vários aspectos de desempenho podem ser considerados, né, o comportamento em relação ao tempo, né, então atrasos, né, coisa do tipo, utilização de recursos, né, então uma visão mais de sistema, né, de usuário, e a capacidade, né, então quantos pedidos ou quantos usuários eu posso suportar ao mesmo tempo, né? Então essas são as três dimensões principais, né? A dimensão do tempo, né, que talvez pode ser mais relacionada com o usuário, né, em quanto tempo eu posso interagir, por exemplo, utilizo de recursos e capacidade do meu sistema. O teste de desempenho, ele mede e avalia se, né, e quanto, né, um sistema, um item de teste no geral, desempenha as funções, né, desenhadas, então os requisitos funcionais
dentro de determinados limites de recursos, né, que podem ser tempo, né, que também é um recurso, ou recursos físicos, então processador, memória, rede e tal, né. Então, né, como definição, ele né, avalia se o sistema né, foi testado, ele cumpre com os requisitos funcionais, mas o teste de desempenho avalia, né, se esses requisitos funcionais são satisfeitos dentro de determinados limites de recursos. Tem vários objetivos, né, primariamente verificar se os critérios os requisitos, né, de desempenho estão sendo atendidos, né, se existem. Então, como o teste funcional, né, em que você verifica requisitos funcionais, o teste de desempenho é usado para verificar requisitos de desempenho, justamente, né? Então, ponto importante, você precisa tipicamente ter requisitos de desempenho, né? Porque senão, bom, você fez o teste e passou, não passou, né? Então, precisa ter alguns critérios para dizer se o teste passou ou não, né? Aquele oráculo, aquela resposta esperada do teste. Além disso, pode ser usado para identificar pontos de gargalo no sistema, né? Então, pode ser usado para identificar, por exemplo, componentes ou funcionalidades que usam mais recursos, né? Ou que impactam mais o desempenho do sistema. E para verificar o nível de utilização de recursos, né? Então, hardware, software, mas também de tempo, que pode ser usado, né, para estabelecer requisitos de recursos para executar o sistema, né? Então, às vezes, você tem que, para executar, sei lá, para rodar aquele jogo, né, eu preciso de tal memória, tal processador, etc., né? Como é que são estabelecidos esses requisitos, né? Por exemplo, podem ser estabelecidos com testes de desempenho, né? Eu rodo o software, o sistema em várias configurações e vejo qual é o nível de utilização de recursos. Né? Então, recursos, tipicamente, né, o teste de desempenho vai ver quanto, né, de alguma forma, o sistema usa de CPU, memória, disco e rede, além de tempo. Existem vários tipos de testes de desempenho, acho que a gente tem falado isso rapidamente já no começo da disciplina. Então, aqui vamos ver esses 5 subtipos principais, né? Definidos, entre outros, por essa norma combinada de ISO, IEC e I3E, que é a 29119, que é uma norma sobre testes, né? Então, vamos ver um pouco o que a gente pode fazer, né? Quais tipos de testes de desempenho a gente pode fazer. O teste de carga, né? Primeiro talvez o mais comum, né? Que consiste em avaliar o comportamento do sistema, né? Ou do item de teste. Eu falo sistema, mas, né, no geral, do item de teste em condições esperadas, né? De cargo por exemplo, de pedidos, né, de transações de usuário, né? Tipicamente você tem vários níveis de carga que são testados, né? Carga baixa, né, esperada, carga típica, né? Então, carga média, carga alta, né? Então, vários níveis de carga esperada, ou carga de pico, né, que é o máximo tipicamente esperado, mas ainda, né, em condições esperadas. Então, visa verificar que os requisitos de desempenho sejam satisfeitos, né? Teste de estresse, né, ele avalia o comportamento do sistema em uma situação justamente de estresse, né? Então, em que a carga aplicada ao sistema, de novo, em termos de usuário, transações por
por minuto, né, coisa do tipo. Você pode definir a carga de várias formas. Em situações em que a carga é maior, né, do que da máxima esperada, né, maior dos requisitos do sistema, né. Então você visa testar como é que o sistema se comporta, né, se continua desempenhando as funcionalidades mesmo com uma carga maior do que o esperado, né. Ou, por outro lado, com recursos menores do que o esperado, né? Então, com recursos menores do que são previstos para o sistema, né? Então, o sistema está em uma situação não esperada, né? De estresse. O teste de capacidade avalia se o sistema consegue aguentar, né, entre aspas, um aumento de capacidade, né? Então ele avalia se os requisitos continuam a ser cumpridos enquanto está tendo um aumento constante de carga, né? Então que pode ser de novos usuários e outras coisas. Então, se o sistema continua, né, recebendo uma carga maior, né, isso vai funcionar ou, né, compromete o funcionamento do sistema, né? Então isso é uma forma outra forma de testar desempenho, né? Porque uma coisa pode ser ter uma carga fixa, né? Uma outra coisa é uma carga que aumenta, porque você precisa, por exemplo, se for um servidor, aumentar as conexões e tal, né? Então isso pode ter efeitos no desempenho. O teste de resistência é uma forma, avalia a quanto o sistema consegue suportar uma determinada carga continuamente, né, em um período, em um intervalo de tempo, né? Isso pode ser feito com carga também nominal, né, carga esperada, ou com carga máxima e tal, né? Mas aqui a dimensão se o sistema, né, consegue no tempo continuar funcionando com aquela carga. E por fim, o teste de volume visa, né, verificar se o sistema consegue processar um volume de dados ou de dados determinado, né, que tipicamente é o volume máximo esperado, né, em termos de velocidade de processamento, né, conseguir manter uma taxa de processamento de dados, né? Então, qual é o volume de pedidos, né, enfim, de processamento que o sistema consegue desempenhar, né? Tem várias medidas também que podem ser usadas para medir desempenho. Essas também enfim, são definidas em vários lugares, mas um lugar é a norma ISO/IEC I3E 25023, que, se não me engano, é o Square mesmo, né? E cada dimensão, né, tem as próprias métricas. Então, comportamento no tempo, né, claramente eu posso medir o tempo médio de resposta, ou ver se o tempo de resposta, qual é a probabilidade que ele caia nos requisitos, né? Então, qual é, por exemplo, 99% das vezes o sistema responde em 3 segundos, né? Coisa do tipo. E o throughput, né? Então, quantos dados eu consigo processar. Utilização de recursos, né? Claro, utilização dos vários recursos computacionais, do processador, da memória, dos dispositivos de entrada e saída, da rede, né? Então, quantos recursos do sistema eu utilizo. E capacidade, né? Quantos usuários, quantas transações, quantas
quantos acessos, coisas consigo, quantos usuários eu consigo atender, né, ao mesmo tempo. Aqui temos alguns grafos que vão dar uma ideia mais visual do que esses diferentes tipos de testes medem, né, ou como são executados esses diferentes tipos de testes. Então aqui no X eu tenho o tempo, né, e na Y o número de usuários ou transações concorrentes, né, que usam o sistema ao mesmo tempo, que é então a carga do sistema, né. Então no teste de carga eu aplico uma carga fixa, né, durante o tempo, né, então eu tenho um nível, né, de expectativa típica da carga, é um nível de capacidade máxima projetada, né. No teste de carga, então, eu aplico uma carga fixa que pode ser de vários níveis, né. Num teste de carga baixa, uma carga abaixo da utilização típica, né. Posso ter um teste de carga típica, então, que eu aplico a carga típica esperada. Eu posso ter um teste de carga de pico, né, em que eu começo com uma utilização típica, depois eu começo a aumentar, né, a carga até chegar a um pico, né, aplico esse pico por um determinado período de tempo e depois volto ao normal, né. Então, testo que o sistema consiga aguentar um pico de carga acima da utilização típica, mas ainda, né, entre os requisitos de carga esperados, né. Então, entre a capacidade máxima projetada. No teste de estresse, né, então aqui não, né, o objetivo é justamente superar essa capacidade projetada, né, então eu continuo aumentando a carga, né, até superar a capacidade projetada e até que o sistema falhar, né? Então eu consigo ver até que ponto o sistema consegue realmente aguentar, né? Posso ter um teste de estresse de pico, né? Então eu, começando para uma utilização típica, eu fico aplicando alguns picos de carga, né, acima da carga máxima projetada, né? Então depois voltando ao normal, né? Isso claramente tem efeitos diferentes do que isso, né? Porque aqui eu continuo a subir, mas né, aqui vou subindo determinado nível, depois volto, né? Então, por exemplo, aqui, se você tem alguns memory leaks, né, isso vai aparecer, né? Porque quando você volta, por exemplo, na carga típica, talvez alguma memória não seja liberada, né, por exemplo. Ou eu posso ter um teste de estresse, né, com recursos insuficientes, né, então né, eu tenho uma expectativa de utilização típica, né, X, mas eu executo o sistema com recursos menores, né, então executo o sistema com uma configuração em que a capacidade máxima seria muito menor, né? Então executo na verdade o sistema com a expectativa de utilização típica, mas com uma configuração ou uma instalação não adequada, né? Teste de capacidade né, tem esse andamento, né? Então eu começo tipicamente com uma utilização padrão, utilização típica, e fico aumentando, né? Mas não aumentando continuamente, né? Como no teste de estresse, mas eu aumento um pouco e, né, fico mantendo aquela carga, aumento mais um pouco, mantendo aquela carga. Então, né, aqui visa verificar, né, ou visa colocar o sistema em uma condição diferente, que é se ele consegue, vamos dizer, acompanhar uma subida de carga fixa, né? Assim,
se ele consegue acompanhar uma subida de carga e trabalhar com aquela carga por um determinado intervalo de tempo. O teste de resistência, né, assim, de novo, isso aplica uma carga fixa e vai, né, executando o sistema por horas, né, ou dias às vezes, né, então um período de tempo maior, né, em que com aquela carga para ver se ele, né, consegue continuar executando. E o teste de volume, né, então em que na verdade, né, aqui no Y muda, né, a medida, na verdade não é aplicada uma carga, né, mas em termos de, assim, não é medido a carga em si, né, mas a quantidade de dados a serem processados, né, então, vamos dizer, a carga é estabelecida não tanto pelo número de usuários ou número de transações, mas realmente baseado no dado, né, então quantos, sei lá, né, por exemplo, quantos sei lá, um servidor de imagens, quantas imagens eu consigo baixar, né, ou subir nesse servidor. Temos falado que o teste de desempenho, como qualquer outro teste, precisa de requisitos, né, requisitos a serem testados. Então, precisa, né, de requisitos de desempenho para dizer se o teste teve sucesso ou não. A triste realidade, né, de alguma forma, é que os requisitos de desempenho, tipicamente os requisitos que existem nas especificações, né, de requisitos não funcionais, não são muito bem especificados, né, não são muito úteis para o testador. Isso, no geral, acho que um pouco se aplica para os requisitos não funcionais no geral, né? Então precisa melhorar as técnicas de documentação, de licitação de requisitos, especialmente requisitos de desempenho, né? Isso porque não é claro, né? Pelo menos quanto que tem a ver com requisitos de desempenho e outros requisitos não funcionais, não é claro quem tem que estabelecer eles, né? Porque requisitos funcionais, claro, né? O cliente sabe o que, ou acha que sabe o que ele quer, né? Mas pelo menos o cliente que define tipicamente os requisitos funcionais, ou é a fonte dos requisitos funcionais. Os requisitos de segurança, isso, né, tem bastante trabalho também, né? Então tem as equipes mais técnicas, tem listas de requisitos para determinadas áreas, né? Por exemplo, se você faz uma aplicação web, tem alguns requisitos que a comunidade estabelece, né, de segurança. Requisitos de desempenho estão no meio, né, entre o que o cliente quer, mas também o que a infraestrutura, né, ela pode providenciar, o que a infraestrutura deve providenciar, né? Então, às vezes não são muito bem definidos. Alguns exemplos reais sobre problemas e requisitos de desempenho e como podem ser abordados, né? Então, o que a gente pode fazer quando temos requisitos não bem especificados, né? Então, um ponto importante do que a gente leva dessa discussão é que o papel do testador, né, realmente não é apenas, né, de testar, né, claro, mas isso envolve verificar os requisitos, né? Então, o testador realmente é uma pessoa que verifica os requisitos, se eles são apropriados, se eles são, se podem ser testados, se são específicos o suficiente, né? Se são detalhados o suficiente. Então, né, exemplos aqui reais, né, em aplicações reais,
Pode ser que não tenha nenhuma informação sobre requisito de desempenho, né? Então isso já é uma coisa que acontece bastante. Pode ser que tenha que, né, por exemplo, tempo de resposta para uma transação não se aplica, né? Então, né, isso dificilmente é verdade, né? Dificilmente você pode ter um sistema que, né, para uma transação ele responde depois de 10 minutos, né? Uma coisa do tipo, né? Pode ser, né, em algumas situações, mas né, deve ter um limite, né, de alguma forma. Alguns outro exemplo, né, tempo de resposta para uma transação online, né, o tempo médio de resposta à operação de atualização e consulta simples deverá ser no máximo 30 segundos, né? Agora, se a gente pensar num sistema web, né, qualquer, sei lá, uma consulta, sei lá, do histórico da graduação, né, por exemplo, da DAC, parece difícil, né, pensar que o usuário fica lá esperando 30 segundos, né, até porque às vezes, sei lá, pode ser que o browser dê timeout, né. O que é visto, né, é que tipicamente, né, respostas de 1 segundo, né, é o que é, né, tipicamente aceito, né, pelos usuários, né, então 0, né, um décimo de segundo, né, o usuário tem uma sensação de resposta instantânea, né, então é o limite em que o usuário percebe que o sistema está funcionando de forma instantânea. 1 segundo é o limite em que, né, ou pelo menos é um nível em que o usuário ainda entende que o sistema está funcionando do jeito adequado, né? Já com 10 segundos tem uma perda de atenção e tem já aqui a maioria dos usuários já não estão querendo mais usar o sistema ou acompanhando mais o sistema. Então, né, sim, às vezes pode ser que os requisitos de desempenho não sejam tanto adequados, né, ou atuais com que quem estava querendo especificar o requisito estava pensando, né? Aqui eu entendo que a ideia desse requisito, né, o raciocínio desse requisito é de ter, né, umas transações que pode ter algum atraso, né, mas você não quer perder o usuário, né? Então, um problema, né, pode ser se o desempenho é adequado ao que o usuário espera. Outro exemplo, ainda para tempo de resposta para uma transação, né? Dado, né, que às vezes pode ser difícil, né, estabelecer esse valor, né, pode depender de quem é o cliente do sistema, né, enfim, pode depender de várias coisas. O que, né, nesse caso foi feito, né, é dizer que depende do acordo de serviço, né? Então, o tempo médio de resposta nas operações de atualização e consulta simples deverá ser no máximo igual àquele estabelecido no acordo de serviço entre a contratante e a contratada, né? Então, aqui foi uma forma, né, de postergar a decisão desse requisito ou colocar, né, em outro documento, né, esse requisito de desempenho, né? O que foi depois, né, colocado no acordo de contratação de serviço, né, atendimento simultâneo de 2.000 usuários, né? Então não tem nada sobre tempo de resposta para uma transação. Então esse requisito não é testável, né? Porque enfim, não é especificado de fato, né? Porque o acordo de serviço não contém esse dado, né? Então qual é o limite a ser testado, né? Não se sabe. Então esse requisito tem que ser especificado, né? O acordo de serviço tem que ser atualizado de alguma forma. Mais exemplos, né? Número de usuários, né? Quantidade de acessos simultâneos estimada mínima é de 200 usuários, né?
Tá, mas é a máxima, né? Então, porque o que eu faço com a quantidade mínima, né? Eu posso ter mínimo 200 usuários, mas máximo, sei lá, 100 mil, né? Então, preciso da quantidade máxima, né? Para ter para fazer um teste de desempenho que tenha algum sentido, né? Porque, por outro lado, senão eu consigo testar com número mínimo de usuário, mas não vai, né, dizer muito. Quantidade de acessos simultâneos. O sistema suporta acessos simultâneos. Também, né? 2, né? Quantos, ou, enfim. Isso não é um requisito de desempenho, né? É um requisito de funcionalidade, mais, eu diria. Mesma coisa, capacidade. O sistema pode acomodar vários usuários ou transações. Quantos, né? De novo, não é testável, né? Então, não posso testar se esse requisito é satisfeito. Capacidade. Provavelmente ocorrerá aumento de necessidade de capacidade. Isso será melhor especificado durante reuniões técnicas do sistema, né? E, claramente, né, reuniões aconteceram e isso não foi nunca atualizado, né? Então, essas são situações reais, né, que, infelizmente, podem acontecer. Mas então, o que pode ser feito, né, para ajudar o coitado do testador de desempenho, né? Qual é uma forma útil para o testador para definir requisitos de desempenho? E numa situação ideal, né, os requisitos de desempenho incluem, né, ou facilitam a criação de algum modelo de carga, né? De algum modelo que descreve como o sistema é utilizado, né? Modelo de carga, ou workload model, que vai descrever padrões de utilizo do sistema. Então, por exemplo, considerando um sistema web, né, que eu tenho várias páginas, eu posso dizer que eu tenho uma distribuição, né, de porcentagem de distribuição de carga entre as páginas, né? 40% na página inicial, 15% no login, 15% na busca e seleção de itens, 20% no cadastro, 10% no pagamento, né? E que tenho possibilidade de vários usuários ativos, né? Então eu consigo dizer com que porcentagem esses usuários estão usando as várias partes do sistema, né? Eu consigo criar, né, reproduzir um utilizo do sistema realístico, né? Então, a definição dos requisitos de desempenho deveriam visar sempre poder reproduzir esse um ou vários modelos de carga, né? Workload model. Isso, né, então, na execução do teste de desempenho, né, especialmente pensando numa aplicação web, mas no geral isso se aplica em vários sistemas, né, você tem a aplicação com a instalação, né, o deployment, servidor de aplicação, outras coisas, e o teste de desempenho é feito instanciando vários clientes, né, que tipicamente rodam como thread, né, em forma local ou em forma distribuída, que aplicam o modelo de carga, né, o workload model no sistema, né. Então, outro exemplo, né, eu posso dizer, né, que eu tenho aqui dois tipos, né, de workload, né, dois workload model diferentes. Eu tenho 50 usuários com 5 requisições por usuário, né? É um padrão constante, né? Então esse é um tipo de modelo de utilizo. Ou posso ter 2.000 usuários com 10 requisições de usuário por usuário, né? E que cresce, né? Que incrementa a cada 5 segundos, né? Então esses são dois modelos de utilizo diferentes que podem representar, por exemplo, sei lá, uma loja online, né? Então representa os dias normais, né? E aqui, sei lá, né, o dia de promoção, Black Friday, alguma coisa, né? Então, os requisitos de performance deveriam pensar, né, que o sistema deve se
tem esses diferentes padrões de utilizo, né? O sistema dia normal, né, em que tem um determinado número de requisições de usuários, mas tem dias de pico, talvez tem semanas de pico, né, semana antes do Natal, talvez tem horários de pico, né, então requisitos de desempenho bem escritos, né, pensam ou deveriam estabelecer modelos de utilizo pelos usuários dos sistemas em várias situações. Claramente testáveis, né? Então, de forma que possam ser testados. Então, concluindo, né, algumas lições, né, que podem ser levadas, né, por essa discussão, no geral, sobre teste de desempenho, né? Então, primeiro, que se aplica, né, a todos os requisitos não funcionais e funcionais, garantir que os requisitos e critérios de aceitação sejam precisos e possam ser testados, né? Quando um requisito é escrito, deveria sempre se pensar se esse requisito pode ser testado, né? Senão nunca vai poder se dizer se foi atendido ou não, né? Testar o sistema, né, num ambiente similar ao de produção sempre que for possível, né? Porque claramente desempenho depende de hardware, depende de configuração física, depende de uma configuração do sistema mesmo, né? Dados de teste, massa de teste devem ser semelhantes aos de produção, né? O uso também deve ser parecido com uso real, né? Nas condições reais, arquitetura real, né? E cada teste deveria ser executado várias vezes, né? Isso porque teste de desempenho eles medem quantidade, né? Então pode ter flutuações dependendo de várias coisas, né? Assim, uma medida de utilizo, por exemplo, da memória ou da rede pode ser impactada por várias coisas, pode ter flutuações. Então o recomendado é testar várias vezes e fazer, por exemplo, uma média, né, ou considerar o máximo ou mínimo dos valores medidos considerados.